Dice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona. Por favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame que baile. Esto tampoco no le da nada. No me toques. Estas sí están bien. Mira. No ponga esta cosa. Este está enfermo, no le des nada. Dales comida solo a los que están sanos. Esto sí. ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Ninguna esta! Apa? ¡Venga!
Pois bem, muito boa noite. Estamos iniciando aqui o nosso Negro Olhar na TV e, mais uma vez, no início desse programa, nós estamos trazendo essas imagens de um dos clássicos do cinema internacional, Amistad, que conta, só para refrescar, né? Porque de repente alguém pode dizer que a morte do Moise no Rio de Janeiro, a morte do cidadão que está voltando do emprego e um sargento da Marinha dentro do seu carro confortavelmente olha para o cidadão e atira nele como ele é ladrão, ele está dentro, ele está voltando para casa no seu próprio condomínio, onde ele mora na mesma comunidade, né? E outros tantos, né? Nós estamos recebendo aqui hoje a grata satisfação, é sempre uma honra muito grande receber essa personalidade, que acaba de me dar números aqui que me deixam mais estarrecido ainda. Cidinha Raiz está aqui conosco. Seja bem-vinda ao nosso Negro Olhar. Já te coloquei numa bucha logo, né, Cidinha? Logo cedo. E é isso, Cidinha. 23 negros são assassinados diariamente e a justiça... Bom, o delegado disse que o cara que deu 5 tiros não tinha intenção de matar. A mesma maneira, os caras que espancaram o Moise lá no Rio de Janeiro, na Barra, eles não tinham intenção de matar. Eles tinham apenas querendo dar um corretivo no negro ladrão. E aí você está me falando do caso de Santa Catarina, como é que é a história? Bom, boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso, Negro Olhar. A gente pensar que a história do Moise nos remete a 1534, então na verdade ele representa todos os negros e negras que foram mortos com tanta brutalidade durante toda a escravidão no Brasil. Ou seja, ainda não acabou, né, a escravidão no Brasil, né, Barbosa? Se a gente pensar bem, não acabou. Se a cada minuto nós temos pessoas mortas, né, a estatística fala que em cada 23 minutos um negro é assassinado, mas quando a gente coloca nesse bojo as mulheres vitimadas pela violência, então a gente pode dizer que muita coisa que ainda temos que fazer, ainda temos que nos entender como pessoas humanas, né? Temos que exigir que o Estado de Direito abranja a todos e todas, né? Que todos aqui no Brasil são, na verdade, estrangeiros. Os únicos donos da terra são os indígenas. Que estão matando eles também. Que também matam, exterminam desde 1500, né? Mas que os únicos donos da terra são os nativos, né, indígenas. O resto, todo mundo é estrangeiro, mas há que se distinguir entre estrangeiro e estrangeiro, né? Aqueles estrangeiros que vieram para cá com condições muito diferenciadas, né? Então você tem lá, mas a etnia tal veio para cá também, fugindo da guerra. Beleza, vieram para cá por opção, né? Ou por falta de opção, né? Porque os seus pais estavam em guerra. Mas e os negros? Os negros não tiveram escolha de vir. Vieram compulsoriamente para fazer do Brasil um lugar, né, que não dá para imaginar o quanto esses negros contribuíram e continuam contribuindo para que esse país cresça, né? No entanto, apesar da sua força de trabalho, da sua intelectualidade, são tratados como menos. Então não dá para entender, por exemplo, que os japoneses, italianos e outras etnias que vieram para cá já vieram com algumas pré-condições, né? Tinham no mínimo um abrigo, tinham no mínimo já um trabalho estipulado, não é? Os negros, a gente tem que pensar não no 13 de maio, é no 14 de maio, quando eles estavam fora das fazendas, sem salário, sem emprego, sem lugar para morar,
e com uma lei, né, penal que dizia que todo negro que fosse pego na rua sem trabalho era vadio. Então, a lei da vadiagem imperou ali e muitos foram encarcerados por conta disso. Até 1970, inclusive. Eu me Sim. lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei em São Paulo em 1969, né? Passei toda essa fase, e andar em São Paulo sem você ter uma carteira assinada, você era levado para a delegacia, porque você era vagabundo, né? Você não tem. Eu continuo não tendo, avisando as autoridades aí, ó. Alô, autoridades, eu continuo não tendo carteira assinada. Eu sou inimigo de patrão, né? Então, continuo. Quiser me prender, aproveita. Você sabe que o Milton Gonçalves, o ator Milton Gonçalves, ele fala disso, né? Da grande dor dele foi ter sido parado na Paulista, ainda moleque, né? E a polícia exigia dele a carteira, não é? Então, você percebe que há diferença de tratamento, né? Tínhamos lá, 1800 e um pouquinho antes da abolição, o consulado brasileiro, ele dava permissão para não negros virem para cá, os montes, mas negava o visto a negros. O visto de entrada. O visto de entrada. Então, a gente vive num país, eu costumo dizer o seguinte, que existe uma África sem o Brasil, mas não existe o Brasil sem a África. Isso é uma verdade. Bem, quando a gente fala em tudo isso, essa introdução toda, a gente aqui, mas eu trouxe a Cidinha aqui para falar de uma coisa que ela eu trouxe não trouxe não, viu? Isso aqui, essas conquistas, esse garimpo é do nosso diretor de produção aqui, do Reis, hein? O Reis é que tem esses contatos, eu não conheço ninguém, eu sou aqui. E aí, refletindo, a gente conversando no pré-produção, e a gente refletindo, e a gente esbarrou numa questão que está... é o cotidiano nosso, né? Políticas públicas. E eu acho que poucas pessoas hoje conhecem tanto de políticas públicas do que você. Porque você tem um histórico dentro do serviço público, você tem um histórico, uma vivência dentro da iniciativa privada, porque você, eu não sei se você continua ainda contribuindo com a Fiesp, e você tem uma bagagem internacional muito grande. Realmente, para não dizerem que a gente está com mimimi, a política pública, ela está de descostas para o negro brasileiro? Excelente pergunta. Até porque, assim, o que é política pública, né? A política pública, ela vem para fazer com que a lei seja cumprida. É através de políticas públicas que você coloca em prática a lei. Ali nos direitos fundamentais da Constituição Federal, está tudo descrito ali, o direito à educação, à moradia, ao trabalho, à saúde, à alimentação, tudo está escrito ali. Agora, por que precisamos de políticas públicas? Para colocar estas leis em prática, né? Trazer para o cotidiano, trazer essa lei para a discussão pública, mas, sobretudo, para, ao aplicá-las, que elas sejam efetivas, eficientes e eficazes. Então, o que acontece? Aqui a gente vai fazer, claro, o recorte racial e social da política pública, né? Considerando que os mais pobres também são negros, né? Então é natural que a gente faça essa tradução. Ou né? é negro ou é indígena, né? Porque quando a gente fala, não, o pardo é uma mistura dessa coisa aí de negro, dessa coisa, desculpe. Assim, eu nem gosto muito desse nome pardo, né? Porque pardo remete a papel, né? Então, normalmente você vai encontrar a predominância do negro, do pardo, do indígena, do cafuso, dentro dessas pseudo-comunidades. Agora ficou bonitinho, né? Aí está todo mundo na comunidade, mas é na favela. Favela é resistência, eu prefiro favela, eu gosto de favela. Então, por exemplo, né, você pega, vamos dizer, uma política pública aqui na cidade, né, Jundiaí. Então, Jundiaí
por exemplo, tem lá o Conselho Racial, né? Então, como é que você expressa, né, que essa comunidade negra que mora em Jundiaí esteja representada nesse universo? Então, tem lá o conselho. Cabe a quê? Ao executivo garantir a diversidade, né, estabelecendo no edital, ali no regimento, que diversos atores desta sociedade jundiaiense estejam representadas lá, né? Então, paritariamente, a sociedade civil, através das ONGs, e o executivo indicando pessoas das pastas mais importantes, seja da assistência social, da segurança pública, da saúde, da educação. Então, num trato paritário, e isso baseado, né, numa convenção, num acordo, você consegue estabelecer uma política pública que é o quê? Tirar da invisibilidade e trazer ações proativas, né, eficientes e eficazes para as pessoas. Quando a gente fala de política pública, por que ela tem que ser efetiva, eficiente e eficaz? Porque ela tem que ir no âmago, ela tem que atingir o seu objetivo, que é tirar as pessoas daquela situação, daquela condição onde elas estão. Né? Ela precisa ter uma estrutura para que trate de fato o cidadão como ele tem que ser tratado, que isso é constitucional. Né? Você pega o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fala ali da dignidade humana. O que é dignidade humana? É que todos sejam tratados como pessoas humanas. E aí, se você estender um pouquinho, vai lá no artigo 5º, né? Ali diz o quê? No artigo 5º? Que todos são iguais perante a lei. Então, se são todos, independente da sua cor de pele. Mas são todos. O que acontece de fato? É que, de acordo com o tom de pele, se ele é mais claro, ele tem mais privilégios. E à medida que ele vai escurecendo, ele vai tendo menos acesso, menos oportunidades, e vai largando esse povo num gueto que dali praticamente não se vê saída. Então, Barbosa, é isso que a gente, quando fala de política pública, a gente pensar naquele que está numa situação menos visível, mas também aquele que não está apropriando daquilo que diz a Constituição Federal. Ele não está sendo tratado com igualdade. Não é? Quando você fala nós estamos falando de política pública, quando você fala que o conselho, os conselhos devem ter paridade, o que a gente percebe nas políticas públicas é que ela só tem um lado, né? Uhum. Esse só ter um lado é por conta da falta de representatividade de todos os lados, de todos os integrantes dessa sociedade. Você citou aqui Jundiaí, nós temos aqui diversos conselhos, tal, mas você não consegue, eu pelo menos não consigo perceber nesses conselhos as presenças desses atores que compõem a diversidade. A coisa aqui que representa o Brasil é tão caótica, a meu modo de ver, que até na publicidade oficial você não vê a diversidade da cidade. Então, quando você vê uma mídia aqui falando de coisas que está fazendo na cidade, que vai fazer, que tal, outro dia eu perguntei para um cidadão aqui se essa cidade aqui era alguma vila da Dinamarca. É triste, né? Porque você tem espaço público, eu vou falar, espaço público, você tem um parque aqui chamado Parque da Cidade, que é uma maravilha, é uma coisa espetacular. Na propaganda que fala do Parque da Cidade não tem preto. Então, isso para o preto não ir lá no Parque da Cidade. Dá a impressão, né, como você fala, então eles são invisíveis. Negros existem, eles são invisíveis. Como é que você traz eles para a visibilidade? Com políticas públicas. Então, por exemplo, quando a gente fala de política pública, tem uma série, né, de tipos de políticas públicas, né? E a gente pode pensar nesse leque de coisas, né? Você pega as políticas ambientais, né? Por exemplo, política pública ambiental, ela pode ser feita de que maneira? Com educação ambiental, como se descarta o lixo, como é que você recicla esse lixo, que isso também dá dinheiro, não é? Uhum. É a proteção dos mananciais,
vê a água como um bem comum, então todos têm que ter direito à água, isso é lei internacional. O Brasil é signatário de várias legislações internacionais, né? Então tem que proteger, tem que ter esses mananciais como sendo uma fonte, mas uma fonte que se esgota, então ela precisa ser cuidada, precisa ser amparada. Você tem, outro exemplo, hortas comunitárias, você tem, por exemplo, a questão do calçamento. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito de ir e vir também, né? Então, ela precisa de uma calçada, ela precisa de um transporte coletivo que ela possa ingressar e ir para onde ela bem entender, porque ela tem o direito de ir e vir. Então, isso é política pública. E política pública de inclusão é incluir todos, como diz lá o artigo 5º. Todos, né, são iguais perante a lei, independente de religião, de sexo, de cor, de condição social. Então, incluir é incluir todos. Quando você fala da propaganda, a propaganda ela não pode estar seccionada da vida cotidiana do indivíduo. Então, por que o negro serve para estar como segurança, né, numa boate, se for grandão, fortão, para estar nos grandes condomínios fazendo a limpeza, né? Ele pode estar na varrição de rua, lembrando que se essas tarefas não fossem exercidas por estes, A cidade seria um lixo. um caos. A cidade Caos. seria um lixo. Porque Então- se não tivesse essas funções não fossem delegadas a essas pessoas, se não tivesse o gari, a cidade seria um lixo, então. Mas quando você olha para a categoria gari, você vê uma maioria negra. Quando você olha para dentro dos grandes condomínios, das grandes empresas, os faxineiros, né, a maioria são negros. Mas quando você vai ao consultório médico, você vai no escritório de advocacia, aí você só vê brancos. Quando você vai olhar os moradores de um grande condomínio, são todos brancos. Peraí, alguma coisa está errada, não é? Então, enquanto você está seccionando, né, tratando as pessoas com diferença, a gente não cresce. E o Brasil precisa sair desse estigma de país e passar a ser nação. Nação é aquele lugar onde todos tomam conta de todos. Então, todos têm o mesmo direito. Agora, o que a gente vê é que antigamente diziam que os negros não eram qualificados. Hoje nós temos negros qualificados, eles continuam sendo tratados como se nada, né, como se diploma não existisse. Eu, por exemplo, né, tenho 5 diplomas universitários, não é incomum alguém chegar e dizer assim, com licença, posso falar com a senhora? Pois não. Eu gostaria de saber se você tem uma arinha. Uma arinha para quê, senhora? É que eu estou precisando de uma faxineira. Aí eu viro, dou risada e falo assim, muito obrigada, mas eu também estou precisando de uma, se você souber, me avisa. Então, você falando... quer dizer, o fato de você ser negra naturalizaram que o seu lugar é nas categorias, nos serviços mais precários. Mas peraí, nós temos negros banqueiros no Brasil. Nós temos negros médicos, nós temos negros dono de grandes escritórios, nós temos negros dono de universidade, não é? E por que as pessoas não sabem disso? Porque a mídia diz que os canais de comunicação, eles estão na mão deles. Está dirigido por eles, mesmo nos canais oficiais. Mesmo nos canais oficiais. Você tem canais oficiais que quando você vê a programação, você novamente tem a impressão que está na Dinamarca. Porque não... Outro dia eu estava prestando atenção, eu ia mandar uma... Aliás, eu até mandei, mas os caras são tão competentes que eles não leem aquilo que eles colocam. Eles colocam um telefone e o WhatsApp para você, sugestão de pauta. E aí eu mandei uma pauta para uma TV aqui, que cobre aqui a região aqui, perguntando se quem tomava vacina era só branco e quem aplicava a vacina era só branco. Por quê? Na vacinação que tem aqui da Covid, você liga a televisão, só os menininhos brancos, só as pessoas brancas, os idosos brancos que tomam vacina, só aplica a vacina quem é branco. O enfermeiro é branco, o médico é branco. Eu trabalhei 20 anos na área da saúde, sou de uma família que todo mundo trabalhou na área da saúde. E eu sei, por experiência de vida,
de que um hospital, o serviço público de saúde, se não fosse a maioria da parcela negra, eles não teriam mão de obra suficiente, competente para trabalhar. Os hospitais são para... E aí você pega... E aonde está? Agora, quando é para mostrar o bandido preto, aí, cara, aí é festa. Aí é festa. Aparece o delegado, porque o cara foi preso e o policial, que é um servidor público, e ele já se coloca como autoridade, você está falando com autoridade, ele diz, ele é bandido. Infelizmente, né, se a gente pensar, vamos voltar para a saúde, né, na questão da Vamos saúde. colocar de saúde, que acho que eu vou perder o emprego hoje. Dos hospitais, por exemplo. Quem está lá no serviço que não é visto, né, nos hospitais, na lavanderia, na limpeza pesada, que é a nossa maioria, né, e os enfermeiros também que estão ali, principalmente agora na Covid, né, que estavam trabalhando horas e horas sem fim, dormindo muitas vezes no hospital, com medo de voltar para casa, para não levar doença para casa. E 24 horas, porque tem que trabalhar em 2 hospitais. Sai de um e entra em outro. Sim, mas na pandemia eles fizeram, deram sangue, não é? E muitos não conseguiam retornar para casa por conta do excesso de trabalho. Agora, pensa bem, se não tivesse esse povo lá, o médico não estaria atendendo, porque ele seria o primeiro a ser infectado. Com certeza. O primeiro a adoecer. Então, ele tem que agradecer àquele negro que está lá fazendo a limpeza pesada, não é? Lavando, passando, cuidando do mínimo, né, de limpeza, da higiene daquele local, onde ele vai lá exercer, né, a sua atividade como médico. Aí a gente trazendo para a área de segurança pública, eu costumo sempre dizer o seguinte: polícia não nasce no asfalto, não dá em árvore. Polícia sai do seio da sociedade. E nós temos na Polícia Militar do Estado um grande número, assim, quase que absurdo o tanto de negros que tem na Polícia Militar de São Paulo. Mas a maioria, né, estão ali de cabo para baixo, né? Você tem alguns coronéis, algumas pessoas, mas dá para contar nos dedos. Então, esse soldado, que quando está fardado e ele diz que ele é autoridade, por que ele diz que ele é autoridade? E aí ele esquece a cor da pele? Não, não é isso. A instituição Polícia Militar, ela não faz distinção entre brancos e negros no concurso público inicial. Claro que depois na carreira, aí sim, né? Aí tem os QIs. Quem, né? Sobe e quem desce. Ou quem não sai do lugar. Mas ele nasceu do seio de uma sociedade, e essa sociedade que ainda é muito racista, machista, né? E que tratam as pessoas como menos. Então, você imagina esse cara lá ouvindo sempre, olha, cuidado, olha lá, aquele. Né? Então, ele o tempo todo está sendo instigado, diz para ele, senhores estão indo para a guerra. E ele vai internacionalizando isso, e ele entende que o outro é o inimigo. Quem está indo para a guerra é porque o outro é inimigo. Então, aquele que ele encontra pela frente é o inimigo. E se é o inimigo, eu tenho que eliminar meu inimigo. E o inimigo é preto. Via de regra, não é? Então, o que a gente percebe é que precisa haver na sociedade como um todo, né? Eu não sei se uma retomada daquilo que a gente deveria lá atrás, desde o início, saber. Porque ninguém, em sã consciência, vai ignorar, vai maltratar aquilo que conhece. Como as pessoas não nos conhecem, a história que foi contada para elas, desde o primário, era que os negros vieram para cá porque eram maus, ficavam amarrados no tronco, apanhavam. Para uma criança é muito sério, porque ela vê alguém apanhando e ela pensa assim, poxa, quando eu faço alguma coisa errada, minha mãe me dá uma chinelada, minha mãe chama atenção, minha mãe me põe de castigo. Então, esse homem apanhando desse jeito, essa pessoa apanhando desse jeito, ela deve ter feito uma coisa muito, muito errada, muito mal. Só que esqueceram de contar para essas crianças a verdadeira história. Que os negros vieram para cá, principalmente para desenvolver agricultura, trabalhando na lavoura. O Brasil foi o maior exportador de café, o maior exportador de cana-de-açúcar, de pedras preciosas de ouro. Falando em ouro,
né? Temos ali a figura do negro mina. Quem era o negro mina? Era aquele negro que eles buscavam a dedo lá na África, que conheciam, olhando para a terra, aonde tinha ouro, onde tinha veio de ouro, onde tinha minerais, né? Onde tinha pedras preciosas, chamado negro mina, e vinham para cá, principalmente para onde? Minas, né? Para tirar esse ouro para levar para a Europa. Né? Tem a questão de um quinto aí, né? Que um quinto daquilo que arrecadava tinha que ser do governo do rei, né? De Portugal. Ora, aqui vieram os grandes construtores, o pessoal que conhecia a forja, conhecia ferro, conhecia o couro, como lidar com couro, costureiros, sapateiros. Não veio nenhum negro burro, nenhum negro bobo, nenhum negro que não tinha uma profissão. E um exemplo legal, ainda temos, né? Alguns casarões, principalmente no interior de São Paulo, ali em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, tem casarões que viraram hotéis, né? Hotéis fazenda, e em outros lugares também tem, Campinas tem. Então, hotel fazenda, que eram aquelas fazendas construídas pelas mãos negras, que estão de pé até hoje. Por que não caíram? E não tinha engenheiro, né? Que foi na faculdade. Pera lá, né? Por que as pirâmides no Egito estão de pé até hoje, construídas por mãos negras? Porque quando se fala na escola do Egito, eu tenho a impressão que o Egito está localizado na Europa. Não, o Egito é África, eu estive lá, eu vi, é África. Então, por que estão de pé? Construído por mãos negras. Do Egito saiu a escrita, saiu a matemática. O Egito fazia cirurgias cerebrais sem ter os equipamentos modernos de hoje, milhões de anos antes da era cristã. Então, a nossa história negra tem mais de 150 milhões de anos. E só falam, né, dos últimos 2.000 anos. 1.000 anos. Caramba, né? Então, ninguém respeita aquilo que não conhece. Se não conhece a nossa verdadeira história, vão continuar nos tratando como menos. Você está falando de uma coisa que eu tenho me apegado muito, até a razão de eu pensar esse projeto que nós estamos aqui hoje, que graças a Deus aí a TV Mais abriu as portas para a gente estar fazendo, e o nome do programa é exatamente Os Fatos Vistos por um Negro Olhar. E a semana passada, a semana passada eu e o Reis aqui começamos essa conversa, e eu vou engatar nesse gancho que você me deu aí, a questão da educação. Uhum. Educação não, eu gosto de colocar isso em dois verbos, né? Educação é aquilo que se dá em casa, pai e mãe ensina a respeitar as pessoas. O conhecimento, a escola dá o conhecimento. Essa educação, esse conhecimento, essa escola que nós temos hoje, tão excludente para a maior parte da sociedade, vai nos levar aonde? Nós vamos conseguir recuperar isso que nós estamos conversando aqui, da necessidade de levar conhecimento. A ignorância faz o Brasil ser um país cada vez mais pobre. Sim, na verdade, eu faço parte de um fórum muito legal, que é do Ministério Público do Trabalho, né? E nesse fórum a gente começou a discutir por que na grande mídia não tinham negros, por que nos grandes escritórios de advocacia não tinham negros. E aí a gente falou, poxa, bom, grande escritório de advocacia, mas e no varejo? O varejo também não tinham negros, né? E a partir daí a gente começou a pensar alguma forma e trazer as empresas, dialogar com as empresas. Dados que foram trazidos no último encontro nosso do ano passado. Todas as empresas que apostaram na diversidade tiveram um ganho financeiro acima de 25% do seu faturamento. Então, a diversidade é boa e ela precisa existir. Tem que existir. E aí ela vai, sim, nos levar, né, ao cumprimento integral da Carta Magna, que é a Constituição Federal. Se todos são iguais perante a lei, são todos. E quando a gente fala de educação, a gente precisa lembrar que nós temos uma lei, a 10.639, que precisa sair da gaveta. Essa lei demorou muitos anos, é de 2003, nós estamos em 2021,
Depois disso, teve algumas ações que foram feitas, inclusive a lei de cotas, ela parte desse pressuposto, não é? Da Lei 10.639, que é o ensino da África e do negro no Brasil. O que acontece? Tem o instrumento, tem a lei, e as escolas, ainda hoje, não aplicaram na sua essência. O que quer dizer isso? A escola não pode mais passar 6 meses falando da Europa e em apenas 2 aulas, 3 horas de aula, falar de África. E fala de África como se fosse um país e não um continente. São 56 países? 54 países. 54 países. Não dá mais para falar de África como um país, ele é um continente. Não dá mais para a gente ter uma discussão, mas aplica a religião, não aplica a religião na escola? Espera lá, se as crianças não conhecem a diversidade, né? Aliás, a religião também está lá na Constituição, ela é legal, as pessoas têm o direito de crer ou não crer. Agora, ela não pode simplesmente achar que aquela ou a outra é melhor, é pior, essa é isso, aquela é aquilo, se ela não conhece, aquilo que eu disse um pouquinho antes, né? Ninguém respeita o desconhecido. Então, é preciso, sim, colocar 10.639 na pauta das escolas, no dia a dia. Aliás, nós fizemos um trabalho, né, que está na internet e que pedíamos as assinaturas para obrigar o ensino da África no Enem. Porque todo mundo, brancos e negros, passam pelo Enem para ingressar na universidade. Sim. E se eles soubessem, tivessem certeza que iam cair matérias referentes à questão racial, porque você pode trazer a questão racial na matemática, na história, na geografia, na física, na economia. Fazendo justiça, né? De aonde é que surgiu a Então, matemática, exatamente. quem é que começou a matemática. Exatamente. Não foi nenhum ilustrado de olhos azuis, foi lá na África, né? Onde é que se começou a geometria? No Egito, né? As pirâmides do Egito é a maior prova, você acabou de dizer aí, você esteve no Egito. E não tinha fita métrica. Não tinha fita métrica e não tinha engenheiro formado na USP. Não tinha computador. Não tinha computador. Também. Então, é isso. Agora, quando você fala na 10.639, a gente já passou por esse tema aqui, a gente já falou alguma coisa, e nós estamos aí, a semana passada a gente falou, no programa anterior, eu preciso me acostumar com isso aqui. Semana passada, que não tem nada a ver, que eu fazia programa todo dia na TV, então agora eu faço uma vez por semana. E a gente falou aqui um pouco dessa lei 10.639. Por que a lei 10.639 não é aplicada? Por inépcia dos governantes, dos gestores públicos, por falta de mão de obra qualificada para ministrar esse conhecimento? Não. Mão de obra tem sim. Aliás, né, foram ofertados cursos aos professores, mas o professor chega e diz assim, como é que eu vou falar disso na minha sala? E se questionarem, meu amigo, é o seu dia a dia, é assim a sociedade é feita de negros e não negros, né? Nós temos uma grade de cores com 252 tons de pele. Não é, então, nem 50 tons. Espera aí, são 252 catalogados tons de pele. Você tem, assim como você dá a matéria, né, de geografia, você tem que situar o Egito lá na África. Você tem que situar Minas Gerais como sendo o berço de onde saiu o maior patrimônio financeiro do Brasil, que foram as pedras preciosas e o ouro para a Europa. Né? Você tem que saber que a ponte lá, Paranaguá, foi construída por um negro, que os irmãos Rebouças eram engenheiros e eram negros, que o maior músico que o Brasil já teve, aplaudido por 6 minutos no Scala de Milão, com uma ópera, né? Era um negro. Então, são dados históricos, e você tem toda a condição de ensinar isso na escola. Não é? A gente não pode estar apartado dos nossos antepassados. A gente tem que olhar para trás, né? O sarcol, aquele pássaro, que ele tem o bico voltado para trás e os pés para frente. Olhar para a nossa história lá atrás, para os nossos ancestrais, com o corpo no presente, mas os pés para o futuro, para caminhar para o futuro. Por exemplo,
Você anda de elevador, né? Se você mora em prédio. A maioria hoje mora em prédio, nas grandes cidades. Quem que inventou o elevador? O semáforo, né? O farol, em alguns lugares se chama farol, né? Que administra o trânsito, é invenção de um negro. O projeto que deu origem ao MS-DOS, que depois foi sendo evoluído para o computador e para o celular que você tem hoje, foi invenção de um negro. O freio de trem foi invenção de um negro. Aliás, A máquina de passar roupa, o ferro de passar. Você que é uma mulher não negra, que gosta dos cabelos muito bem escovados, né, muito bem lisos, a chapinha foi inventada por uma negra. Né? Então, pera lá, todas as grandes invenções vieram da cabeça de e negros. tem uma aí que agora é muito legal falar disso, né? Se vocês têm dinheiro suficiente para comprar uma passagem para ir para Marte, saiba que você só vai porque uma negra, Mulheres, uma mulher estrelas negra, além do tempo. foi ela que conseguiu fazer o cálculo Exatamente. para poder fazer a trajetória do retorno. Se não fosse uma negra, olha, presta atenção. Assista o filme Estrelas Além do Tempo e você vai entender o que o Barbosa está falando. Né? Estrelas além do tempo, exatamente. Estrelas Além do Tempo. Então, não existe nada que hoje você não se beneficie em termos de tecnologia que antes não tenha sido pensado lá atrás por um negro. Então, é esse o nosso protagonismo. É isso que as crianças precisam aprender. Negras, brancas, amarelas, vermelhas, todas precisam saber. Enquanto elas não souberem disso, vão continuar achando que os negros são menores. E as nossas crianças negras precisam ter orgulho de serem quem são. Como diz o Geraldo Rufino, né, meu amigo, ele diz o seguinte, né, que ser negro é maravilhoso, é muito bom ser negro. Que ele adora ser negro, eu também adoro ser negra, né? Porque não preciso ficar horas e horas torrando no sol para pegar uma corzinha. Eu me gosto muito, eu me gosto. Mas você falou então, mas aí nós estamos aí falando professor, você tem que abrir o olho. Mas antes do professor, e eu vou ficar batendo nisso o tempo todo, tem o gestor público que é eleito pelo povo para atender as demandas do povo. O que a gente precisa? Cortar a cabeça do gestor público? Não, porque se não, eu não posso pensar que numa cidade rica o gestor público não tenha essa visão de que a escola pública, o ensino fundamental, tem que começar ensinando as coisas diversas da sociedade que ele representa. Porque o cara, quando ele vira vereador, olha, eu não ia falar disso, mas não tem jeito. O cara, quando vira vereador, ele não é ninguém. O cara, quando se coloca para ser vereador, ele é um zero à esquerda. E ele vai ser vereador. Será que esse vereador não pensa que as crianças do bairro onde ele foi eleito precisam saber da origem daquela cidade, daquele povo, do pai, da mãe, da avó? E muitos deles são pretos também. Só que lá ele vira branco, né? O grande problema é o seguinte. O gestor público... Desculpe, eu estou colocando você em saia justa aqui. Não, imagina, tranquilo. Porque fica em paz, tranquilo. A minha produção falou para mim, olha, ela vai falar de políticas públicas. Eu já distorci tudo aqui. Não, mas isso tem a ver com política pública, sabe por quê? Porque o gestor, ele está lá colocado para fazer cumprir a lei. Primeira coisa. Segundo, ele está lá para exercer uma função. E é muito simples, por isso a gente tem os conselhos nas cidades, nos municípios, no estado, no governo federal. Esses conselhos é que tem que orientar a gestão pública do que é preciso. Então, quem mora no bairro é que sabe quais são as necessidades do bairro. Qual é o problema? O problema é que quando esse cidadão se torna vereador, se torna prefeito, se torna deputado estadual, deputado federal, senador e até presidente da República, ele esquece que ele é um servidor. Não é autoridade. O que quer dizer servidor? Ele está a serviço de. Quem paga o salário dele sou eu, é o Barbosa, é você. Que eles fazem questão de tratar como nada.
Porque o salário e as outras benesses todas saem do imposto que eu pago, que Barbosa paga, que você paga. Então é isso que nós temos que tomar consciência. Cobrar dos políticos como patrões, porque nós é quem pagamos o seu salário, quem paga o salário é quem manda. E eles perderam essa dimensão de quem manda. Quem manda é o povo, todo o poder emana do povo e deve ser para o povo e em benefício do povo. Então a gente precisa trazer esse conceito de volta de política. E quando a gente fala de política pública, de políticas afirmativas, é coisas que precisam ser feitas para o povo. E daquilo que o povo precisa. É muito comum a gente ver político inventando lei, fazendo coisas, e que no fim não vai servir para coisa alguma. Eles não perguntam para as pessoas, eles não ouvem. Eles sofrem de uma deficiência auditiva, eles adoram falar, mas esquecem que a gente precisa falar menos e ouvir mais. Para estar a serviço, você tem que ouvir. Se você não ouvir, não adianta, você vai ser um político medíocre. Um político que vai fazer coisas que não vai atender a sua comunidade. Vou dar um exemplo bem simples, que é a Lei 14.187 do Estado de São Paulo. Ela diz que se você for maltratado nas relações de consumo, isso constitui uma contravenção, né? Sei lá. E ela tem que ser punida. E como é que ela é punida? Em UFIRS, para quem ofendeu. Então, suponhamos, eu entro num restaurante, sou maltratada, ou sou destratada, eu como uma mulher negra vou lá na Secretaria de Justiça, faço a reclamação. Vou sofrer tudo de novo, porque racismo dói muito. Vou contar a minha história, vão apurar, vão no fim chegar à conclusão de que, de fato, eu fui ofendida, né? Que a Lei 7.716 foi violada. O que acontece? Nada. O Estado vai sim, vai punir aquele restaurante. Vai cobrar dele lá 300 UFIRs, 500 UFIRs. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar chupando o dedo, não vem um centavo para mim. Todo esse dinheiro fica para o Estado, que é para o Estado promover políticas públicas, políticas afirmativas de combate ao racismo. Ora, pera lá. Se o Estado precisa de dinheiro, eu concordo. Mas eu sou ofendida. Eu vou lá, uso a lei 14.187 e fico sem nada. Ah, mas daqui você sai com um papelzinho, que aí você vai poder ingressar com uma ação civil, para poder aí sim ser ressarcido monetariamente. Se bem que não tem dinheiro que pague uma ofensa. Você pode ir lá, né, na delegacia, no DEGRAD, né, na Delegacia de Crimes Raciais. Você pode fazer um boletim de ocorrência e trazer o criminal, para que essa pessoa seja punida de acordo com a lei criminal. Mas espera lá, eu preciso sofrer 3 vezes, 4 vezes pelo mesmo motivo? Então, uma lei que foi construída, na época nós, negros, né, entendíamos que era uma boa lei. Quando a gente foi ler as entrelinhas, que a gente percebeu a pegadinha, né? A empresa é punida e o Estado fica com dinheiro. Espera lá, por que não tem um artigo e que diz, tudo bem, eu concordo que o Estado precisa de dinheiro para promover uma política afirmativa, né, de combate ao racismo. Mas arrecada, né? O Estado arrecada o imposto. Vamos dividir esse ônus, então, o ofendido pelo menos ter lá, sei lá, 50%, 80% desse valor, e o Estado ficar com a menor parte, porque você perdeu o seu tempo, não é? Você gastou do seu bolso para ir até esses órgãos, para fazer a denúncia, para levantar, né, testemunhas, documentos. E o Estado fica com todo o dinheiro. Eu não conheço nenhuma lei que tenha ressarcimento financeiro que o Estado fique, a não ser essa exceção, que é a 14.187. Está vendo por que a gente precisa de políticos mais integrados com aquilo que passa a nossa comunidade? Porque senão vamos continuar fazendo leis que não servem para ninguém, nem para nada. Ajudou muita gente? Não sei. Até hoje, quantos estão presos por racismo? Todo dia a gente tem notícia, né, de um ato racista. Todo dia a gente tem de preconceito racial, de xenofobia, de machismo. Ninguém é preso por isso. Então, as leis, Barbosa, me desculpa por estender,
as leis, elas precisam ser também efetivas. Né? E quem cobra? Somos nós dos gestores, seja ele delegado de polícia, seja ele do tribunal, né? Dos tribunais, dos ministros, dos deputados, né? Dos senadores, que é quem fazem as leis, né? São os nossos deputados federais, deputados estaduais, os vereadores. Então, eles precisam conhecer a nossa história também para fazerem leis mais proativas, né? Leis eficientes, eficazes e que, de fato, vão ao âmago da questão, que é combater, né? Já dizia, não é preciso só acabar com a escravidão, é preciso exterminar a sua obra, dizia Joaquim Nabuco. Né? Exterminar a obra do racismo no século XXI é mais do que urgente. Mas, na verdade, essas pessoas chegam nesses pontos aí, aí nós voltamos a um minuto atrás, aí, quando a gente falava da falta da educação na base, né? A criança não aprende os valores da sociedade, quem realmente as coisas da sociedade, como é que essa sociedade é composta, né? Qual que é o caldo, qual que é o conteúdo dessa sociedade, os valores dessa sociedade. Então, nós estamos falando aqui numa coisa, nós estamos falando aqui de racismo, mas é muito importante a gente não deixar de esquecer que nós estamos falando também, quando a gente está falando racismo, leia-se, entenda-se a questão da pessoa deficiente. Né? O deficiente tem dificuldade de andar pela cidade, ele não pode sair de cadeira de rodas, porque ele não consegue acessar uma calçada, ele não consegue atravessar uma rua, né? E vai por aí afora. E me parece que as pessoas, o gestor público, e eu falo gestor público porque eu dou muita importância para o município. Né? A gente fala muito de deputado estadual, deputado federal, mas esses caras, deputado estadual, deputado federal, o aprendizado dele é no município, é na cidade, é na vila. E se a gente não cobrar desses caras, nós vamos estar produzindo cada vez mais gente incompetente lá em cima. Deputado federal, deputado estadual, governador, etc. Porque na cidade a gente está elegendo, nós estamos tirando do bairro gente ignorante que continua ignorante sendo na função que ele deveria estar treinando para ser algo maior. É verdade. Então, aí quando a gente fala, né, trazendo para o nosso eixo aqui, né, de políticas públicas, isso também é uma política pública, né? E a gente tem políticas públicas fiscais, distributivas, políticas públicas em saúde, em segurança, que mais? Redistributivas, né, que são aquelas que pensam também em cotas, bolsas, como é que você lida, né, com esse dinheiro público que tem que também estar a serviço do povo e da população. As regulatórias, que são aquelas que vão fiscalizar, né? Por exemplo, agora a gente está vendo com as chuvas, né? Deixam construir casas em lugares inapropriados, né? Aí depois que morre 19, 20, 5, 10, 6 pessoas, ai meu Deus, né? Mas quem que fiscaliza, não é? A construção nesses lugares? Quem que tem que pensar uma política habitacional que não force as pessoas a morarem nos lugares onde elas vão morar por falta de oportunidade, não é? Então, se elas estão morando lá pendurada no morro, não é culpa delas, é culpa daqueles que foram eleitos e não pensam políticas para essas pessoas, né? Então, tudo é isso, é educação, e essa educação continuada, que se ela for desde pequenininho, que ninguém nasce racista, né? Já dizia Sim. o nosso grande Mandela, né? Ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas, Martin Luther King. Elas aprendem a ser racistas. E se aprendem a ser racistas, se aprendem a odiar, também podem aprender a amar. E o Mandela fala, né, que a educação pode transformar o mundo. Eu acho que assim, a educação ela transforma pessoas e as pessoas podem transformar o mundo. Né? Então, e eu tive a honra, né, o privilégio de conhecer o Mandela, de apertar sua mão, a mão da dignidade. E, nossa, assim, o Mandela sempre foi uma das pessoas que eu tenho o maior carinho e respeito pela sua luta, não é? E como ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu ficar 27 anos preso e sair de uma cadeia dizendo o seguinte: se eu saísse daqui odiando as pessoas,
eu não estaria livre, eu ainda estaria preso. Então é isso, quando a gente fala da questão racial, a gente não está dizendo que temos que seccionar, não, aqui é só negro, aqui é só branco. Não, todos e todas são responsáveis por todos e todos. Negros e não negros são responsáveis por esse país que deve ter, que tem o destino de ser nação, se todos e todas trabalharem para esse bem comum. Porque se eu estiver mal, não pensa porque você é loirinho de olhos azuis que você vai estar bem, não. Uma hora o bicho vai pegar para o seu lado. Então é melhor que nos unamos e façamos não um processo de igualdade, né? Igualdade é você dar igual condição para pessoas diferentes. É fazer um processo de equidade. Unidade, né? Equidade. Equidade é você dar diferentes tratamento e oportunidades para as pessoas diferentes. O exemplo que eu dou é assim, eu tenho um muro de 2 metros e tem uma pessoa com 1,80 m, a outra com 1,50 m. O que você faz? A igualdade vai dar um banquinho de 20 centímetros. Bom, resolveu o problema do que tem 1,80 m, porque ele vai estar com 2, subindo no banquinho de 20 centímetros e vai olhar do outro lado do muro. O que tem 1,50 m, com um banquinho de 20, não vai resolver nada. Ele vai para 1,70 m e aí? Não vai conseguir ver do mesmo jeito. Equidade é eu dar para este que tem 1,50 m um banquinho de 50 e dar para o outro que tem 1,80 m um banquinho de 20. Isso é equidade, é tratar diferentemente as pessoas diferentes. Então precisamos aprender isso, não é? Eu tenho um pensamento que eu gosto muito, né, do Mandela, que ele diz o seguinte: devemos promover a coragem onde há medo, promover a justiça, o acordo onde há conflito, inspirar esperança onde há desespero. Então essa é a nossa grande missão, né, Barbosa? Esses papos, né, essas conversas que você tão brilhantemente traz para esta rica TV, né, é nesse sentido, né, da gente ir trazendo temas e discutindo temas e trazer todos para este debate, que esse debate é importante para todos e todas, para que todos possamos construir uma sociedade justa e igualitária. Então, só será possível dessa forma, dialogando. E o Mandela nos ensinou isso, que é, sim, com parcerias que a gente consegue melhorar o município, o Estado e a nação. Olha, eu sabia, o rei está, cada dia ele me arruma me surpreende maravilhosamente bem. Cidinha, foi uma satisfação enorme reencontrá-la, espero que a gente tenha oportunidade de outros encontros. Nós estamos aí na luta, essa é a nossa luta, esse é o meu legado. Eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado, Deus te abençoe, que todos os orixás nos abençoe, nos proteja. E para você que nos acompanha toda terça-feira às 8 da noite, muito obrigado pela sua audiência, continue ligado, Negro Olhar é isso, os fatos vistos por um outro olhar. Gratidão imensa pela recepção, gratidão pelo papo. Fiquem todos bem. É isso aí. Muito obrigado à nossa produção, à nossa direção de imagem, Paulinha, sempre dinâmica. Até a próxima.